Olá, galera, tudo bem? Então, eu tô falando aqui, é o Derek Slanda. Eu vivo aqui nos Estados Unidos fazem 23 anos. E eu abri esse canal com o intuito de comunicar, né, com vocês aí, ou aqui nos Estados Unidos, ou aqui no Brasil, ou lá no Brasil, que querem vir aqui para os Estados Unidos, né? Tem esse interesse, querem perguntar. Então, eu abri esse canal para isso, né? Então, se vocês têm alguma pergunta para mim, ou, né, e vocês barram com esse canal, vocês podem fazer a pergunta e eu vou tentar responder da melhor maneira possível, dependendo, né? Porque eu vim para cá em 2003, né? E hoje eu sou cidadão americano, tenho minha família, minhas filhas, já viajei para o Brasil, onde eu comprei duas dessas camisas. O do Vasco Negra minha esposa me deu. Então essa é oficial. Essa aqui, essa amarela cá, é do Romário. É, né, é uma que o pessoal lá, eles reproduziram a camisa do Romário, ficou muito boa, então tá aí. E essa outra é outra reproduzida lá, comprei lá em Brasília, essas duas. Comprei, na verdade, comprei quatro camisas, né? Eu tenho essas duas e estou vestindo essa, né, do Brasil. E eu tenho outra amarela do Brasil também, mas tá lavando. Porque eu usei pra torcer pro Brasil quando a gente jogou contra o Marrocos, né? Desculpa o sol tá aqui. Ah, a gente jogou contra o Marrocos, foi aquela decepção, né? Que a gente fez, que passou lá quando a gente, né, naquele jogo. Bom, e é isso que eu tô falando. Eu queria falar hoje sobre isso, né? Sobre só uns 10 minutinhos, né, que eu queria gastar falando sobre como é ser um brasileiro no tempo de Copa do Mundo, fora do Brasil. É, eu não tenho muitas amizades é, brasileiras aqui, muito poucos. Eu vou ver se consigo comentar um pouco sobre isso nesse vídeo aqui também. Desculpa, eu ainda não tenho luz, nada, eu tô tentando. Mas também é um canal muito novo, né? Então tá tudo bem. Eu vou melhorando à medida que a gente vai conseguindo aí alguma coisa. Bom, então o que eu quero começar é desde antes de vir para cá, né? Às vezes, quando eu tô fazendo roteiro para esse vídeo, choca muito com política, né? Por quê? Porque é Copa do Mundo, exatamente, a gente tem eleições no Brasil para presidente, entendeu? Então a coisa se enrola toda. E é interessante isso também, né? Então, e a fase da vida diferente que a gente está, né? Eu vejo que cada Copa do Mundo eu estou numa fase da vida diferente. Nunca estou na mesma. Nunca. Muito difícil, né? Ah, então, vamos começar aqui. Eu vejo que consigo colocar tudo em 10 minutos, 10, 15 minutos aí para vocês. Em 2002, né, eu já estava na faculdade. Eu não estava vivendo um momento muito feliz em algumas áreas, mas outras áreas estava muito feliz, né? E uma dessas alegrias é que eu comprei uma televisão para ver a Copa de 2002. Eu vi a Copa, eu vi o Brasil sendo campeão, foi uma alegria imensa. O Vasco ainda estava bem, então eu fui em 98 ver o Vasco no Maracanã ganhar aquele campeonato brasileiro, 97 acho, né? É, né? Então teve todas essas alegrias nesse período até 2002. Eu vim para cá em 2003 para os Estados Unidos. E aí eu perdi completamente contato com o Brasil. A internet não era tão boa, as ligações para cá eram mais difíceis, né? Então eu já comecei a eu comecei a tentar me americanizar. Como? Vendo muito basquete, vendo muito futebol americano, né? Mas não é a mesma coisa, porque você não cresceu com aquilo, então a emoção não é a mesma. Aqui às vezes eu conseguia ver o futebol italiano, que na época ainda estava bem, né? O futebol inglês tinha também, mas eu não gostava do futebol inglês na época, né? Naquela época, 2002, 2003, 2004.
Então, aí quando chegou a Copa de 2006, eu tava completamente apagado de Brasil, de qualquer coisa. Então, eu tava trabalhando muito na época, né? Eu era gerente de um restaurante. Então, eu não vi a Copa de 2006, né? Não vi a Copa de 2006. Também não vi a Copa de 2010. Uma coisa interessante que passou na Copa de 2010, eu já tava na Copa de 2006 eu tava num relacionamento, eu tava numa vida diferente toda. Na Copa de 2010 já tava em outra coisa, outro relacionamento, outra vida. Eu tava melhor em alguns aspectos, horrível em outros aspectos. Mas aí eu fui comprar um lanche, né? Aí tinha um cara chegou pra mim e falou assim: Ó, a Copa vai chegar, né? A Copa, você é brasileiro? Eu falei: sou brasileiro. Aí ele falou assim. Aí eu falei assim: você vai torcer pra quem? Ele falou assim, bem com muita raiva: eu não vou torcer pro Brasil, não. Brasil, eu torci tanto pro Brasil em 2006, eles tinham que ter ganhado aquela Copa. Fiquei com muita raiva do Brasil, não vou mais torcer pro Brasil. Muito irritado, um menino árabe, um menino de 20 anos, né? Na época. E achei interessante, né? Aquele aspecto. Mas ainda eu não estava muito ligado Copa do Mundo, Brasil, estava muito apagado. Enquanto o Vasco estava se lascando, né? O Vasco estava esse ano. Acho que foi o primeiro ano que ele foi rebaixado, eu nem sabia disso, nem sabia. Mas aí a internet melhorou com o tempo, veio o Facebook, né? Eu não sabia de Orkut, essas coisas, eu não sabia. Mas aí veio o Facebook, as coisas foram melhorando, eu fui voltando a falar com minha família e com meus amigos também, né? Voltando mais ou menos, tá? Já para a Copa de 2014, eu estava trabalhando na Intel, né? Eu tava trabalhando na Intel e aí como viram minha cara, não sei o que aconteceu. Viram que eu não ia servir para o trabalho pesado. Tinha bastante trabalho pesado na Intel. Tem gente que trabalha com químicos, perdão. Tem gente que trabalha com químicos, tem gente que trabalha no armazém carregando coisa pesada. E se você quebra aquelas coisas pesadíssimas, custam milhões de dólares. Então, muita responsabilidade. Então, para mim, me colocaram para trabalhar com os microchips quase prontos. Era uma bolachinha que você coloca no computador e o computador faz uns raio lasers na bolachinha. Parece um disco de vinil. E aí vira um microchip que vai no seu computador. Então, eu trabalhei na Intel. Então, se você tem um computador da Intel, que diz Intel no seu computador, vem aqui de onde eu sou, aqui de Oregon, né? É, a não ser que tenha outros filiais na Europa, que você vive na Europa ou vive na Ásia, né? Porque também tem isso. Eles têm Israel, tem na Alemanha, que eu acho. Tem uma Intel na Alemanha, em Israel, que a gente também fazia intercâmbio com eles. Trocava de. Tinha uns testes ou tinha uns microchips que a gente levava para lá. Eles traziam pra gente algum microchip para cá, para algum teste, algum avanço, alguma coisa. É interessante isso. Bom, aí veio a Copa do Mundo de 2014 e os engenheiros lá, a maioria é estrangeiro. A maioria é indiano, japonês, europeu, grande maioria dos engenheiros da Intel. Então, na hora da Copa do Mundo, a Intel parava, tá, para ver o jogo. E como eu trabalhava com engenheiros, ele falava: Ei, Daniel, você é brasileiro, senta aqui com a gente para ver o jogo. Havia um chefes deles e falava assim: que esse cara aí? Não, ele é brasileiro, ele pode. Tá bom, tá bom. Eles me deixaram ver todos os jogos de 2014. E foi legal porque eu me reconectei com futebol, coisa que eu já não fazia havia 12 anos, 13 anos, né? 11 para 13 anos, desde que eu saí do Brasil. Eu me reconectei com o futebol. Eu vi os jogos, né? Eu vi praticamente todos os jogos, né? Pelo menos os mais importantes, né? Quando foi jogo do Brasil, né? Eu estava trabalhando ainda, então estava terminando algumas coisas. Então fui correndo para a sala para sentar ali com a galera. Mas eu cheguei, a galera já me viu assim, alguns preocupados, alguns aplaudindo, felizes. O Brasil já estava 1-0 para a Alemanha. Mal eles falam comigo: tá 1-0, vai outro 2-0. Aí depois
Antes a pessoa podia relacionar 3-0, entendeu? Então eu vi gente da Índia ria da cara da gente, mas ria muito, tava muito feliz. Japonês, eu vi japonês chorando, entendeu? Ah, europeus assim como que, oh meu Deus, né? Preocupados, mas tinha um austríaco lá que tava feliz. Claro, pô, não, aí eu não culpo o austríaco, mas o indiano ficar rindo da nossa cara, eu fiquei muito puto, tá? Mas tudo bem, estou de 7-1, fiquei chateado, mas eu gostei daquela Copa de estar ali com aqueles engenheiros, de estar com eles. Eu gostei muito que eles deixaram ver que eu visse a Copa do Mundo e pudesse reconectar com essa parte de mim, né? Então eu passei a outra vez, eu passei a ver a Champions League que eu não conhecia. Sabia que Champions League, campeão da Champions League jogava com o campeão da Copa América, né? Da Copa América não, da Libertadores. Mas eu nem me importava com o campeonato europeu tanto. Aí eu comecei a me importar mais, aí comecei a ver. Aí já tinha umas gambiarras que você podia ver com alguns jogos do Campeonato Brasileiro, entendeu? Era difícil, mas dava para acompanhar melhor, né? Reconectei com meus amigos aqui lá no Brasil, né? Aí veio a Copa de 2018. Aqui a coisa já muda um pouquinho, tá? Na Copa de 2018, antes, né, quando tinha jogos da Copa Libertadores ou da Copa América principalmente, eu ia pro bar, eu vou pro bar com meus amigos, geralmente amigos peruanos, e aí você encontra argentinos e tudo mais. Eu sou vascaíno, como você sabe. Aí teve um jogo em 2018, acho que foi a final entre Boca Juniors e Flamengo. A Boca Juniors, foi Boca Juniors e Flamengo, tinha uns argentinos lá. A gente já tava ganhando de 1-0, tava ganhando de 1-0. E já tava 40 minutos do segundo tempo, e eles vieram pra mim, né? Eles, como eu sou brasileiro, eu não me importei com o Flamengo, não me importar que ganhar ou não. Mas eles vieram assim, onde eu estava, e era o final da Libertadores, né? Aí eles vieram onde eu estava e eu iam apertar minha mão nos 40 minutos do segundo tempo. Eu falei, não, calma aí, não aperta minha mão não. Não acabou o jogo. Faltam 5 minutos, você não conhece o Flamengo. Eu não sou flamenguista, vocês não conhecem o Flamengo. Aos 43, acho 42, 43, o Flamengo mete 1-1. E aos 46, o Flamengo mete 2-1. A cara desses argentinos, cara, eles me olhavam assim, cara, e não acreditavam. Eu falei, vocês não conhecem esse time. Isso é uma praga. Né? E foi interessante pra mim. Ah, nessa época também eu conheci um amigo, tinha um amigo brasileiro. Não, amigo não, um conhecido. Cara, gente boa. Ele é muito gente boa, tá? Era uma época que foi a Copa de 2018, tá? Eu ainda não estava vendo com ele ainda. Eu vi alguns jogos da Copa América depois. Mas tinha a Copa 2018. Eu fui ver, eu saí do meu trabalho. Eu falei, não tô doente, não me sinto bem, e saí do meu trabalho. Aquela Copa de 2018 eu podia ver ainda o segundo tempo. Eu nunca vi o primeiro tempo, vi o segundo tempo num bar, que eu ia tomar meu lanche lá. E dava pra ver o segundo tempo. Mas esse jogo eu queria ver completo, o jogo Brasil e Bélgica. Então eu chamei dizendo que eu não me sentia bem, eu não ia trabalhar aquele dia. Então eu me preparei para ir pro bar, para ir com a galera, para ver o jogo Brasil e Bélgica. Quando eu cheguei no bar, só tinha americano, só tinha europeu lá, tá? Eu não sei onde estavam os latinos, mas eles não foram para aquele bar que a gente ia geralmente. E aí o Bélgica faz 1-0. Cara, a risada, as piadinhas deles, entendeu? Eu fiquei puto. Então eu fui pra casa. Eu fui pra casa esse dia. Eu vi até um acidente de carro que o cara pegou e bateu no outro carro. Isso escapou. Não sei o que. Né? Foi uma situação que ficou na minha cabeça, mas eu tava tão puto com o jogo.
Aí eu cheguei em casa e vi o Brasil perdendo pra Bélgica por 2-1. 2-1, ou não sei como é que foi, né? Desde aí eu já não vi mais Cuiabá um jogo de Copa do Mundo, não. Preferi ficar em casa, porque eu fiquei com muita raiva. Fiquei muito chateado vendo o americano assim, como os americanos são, assim. Você percebe que você, né, você não pertence ali, né? Por mais que você queira. Então, eu vi a Copa 2018 com a minha família, né? Já tinha minha primeira filha na Copa 2020, mas foi 2021, acho a Copa. Foi alguma coisa que aconteceu aí, né? Durante a pandemia. Então eu vi com a minha família, vi o Brasil sendo humilhado taticamente pela Croácia, entendeu? Naquela Copa. Aí veio a Copa de. Aquela Copa foi 2018, 2018, não, 2021, 22, 24, é. 2000 depois. Depois foi a Copa de 2022, né? Que o Brasil foi aí. Que saiu contra a Croácia, graças a Deus, porque o próximo jogo ia ser contra a Argentina, então melhor a gente saiu aí. E agora em 2026, eu tô vendo em casa, tô vendo todos os jogos. Agora eu tô desempregado, eu não tenho trabalho agora, mas eu não tenho tempo de fazer vídeo na internet nada porque eu tenho minhas filhas, né? E estou vendo a Copa sozinho, sozinho curtindo os jogos. Eu sei que o Brasil vai se foder. A gente tá todo mundo esperando por isso. A gente só espera que não seja muita humilhação, entendeu? Eu quero sair o quanto antes, quero sair na primeira fase. Eu quero perder pro Haiti e quero perder pro outro time, timeco que o Brasil vai jogar, que eu não sei quem é. Eu quero. Eu quero deixar essa Copa o quanto antes que sejamos humilhados. Porque não estamos preparados de maneira alguma para essa Copa do Mundo. O Brasil vai jogar contra o Haiti, eu espero perder ou empatar. Não sei. E MC, que o próximo jogos, deixa eu ver. Table, não é table, né? Não sei como é que é ver realmente a tabela aqui do grupo do Brasil, né? Olha, a gente tem Escócia, que eu espero que a gente perca pra Escócia. Geralmente a gente perde pra esses times europeus, né? Porque, ó, agora a Escócia tem 3 pontos, Marrocos e Brasil tem 1 e Haiti tem 0, né? Se a gente empata com a Haiti, a gente fica com 2 pontos. Se a gente perde para a Escócia e sobe. Eu acho que sobe só Escócia e Marrocos, né? O Brasil se fode. Melhor, melhor, entendeu? Porque se a gente agarrar uma Argentina, se a gente agarrar uma França, você acha que a gente tem alguma condição? Não tem, né? De todas formas, então eu tô aqui. Eu prefiro, então. Deixa eu ver se consigo sair um pouco do sol esses últimos 5 minutos de prosa. Então, tô cada vez pior, né? Então é isso, cara. Então eu vejo sozinho em casa, eu prefiro, tá? Vejo com a minha família, evito transtornos, né? Ficar chateado aí no meio da galera. Mas o pior, o momento que eu mais passei vergonha na minha vida aqui foi quando eu fui com o meu amigo brasileiro, tá? Eu não quero dar muitos detalhes pessoais dele, não, porque não é esse caso. O cara, entendeu? Então ele era bolsonarista, ele é bolsonarista doente, né? E na época, eu falei muito claro, tá? Que eu votaria no Bolsonaro, porque eu não sei votar, tá? Meu último voto foi pro Lula. Deixa eu ver aqui se a gente consegue ver. Eu nem sei, na verdade, contra quem o Lula tava naquela época. Porque eu só votei no Lula, nem percebi. Acho que ele ganhou no primeiro turno. Lula. Peraí. Eleições de 2002. Contra quem?
Eu não acho que eu ia votar, eu não acho que eu ia votar em outra pessoa que não seja o Lula, entendeu? Não é isso. Mas é, eu acho, deixa eu ver aqui. É, também não tinha ninguém. Tasso Gereissati, Paulo Renato de Souza, eu não sei. Aí o Serra, acho que seria o Serra, hein? Serra seria melhor. Mas a gente não tá falando eu vou fazer um outro vídeo a respeito disso, isso tudo melhor, tá? Mas em 2000, ok, de todas formas, o cara era bolsonarista. E eu falei, na época, acho que era 2014 ou 2018, eu estava torcendo sim pro Bolsonaro ganhar, tá? Porque o Bolsonaro estava com o Sérgio Moro, o Lula estava preso, tinha aquela maracutaia, eu tinha esperança no Bolsonaro, né? Mas ele tinha outra coisa também. O cara torcia pra Argentina. Ele é negro, tá? Ele é negro. Se você não sabe, o argentino é racista. É um povo racista, tá? Então imagina a piada que foi quando eu cheguei com o meu amigo, né, para ver o jogo Brasil-Argentina e o cara vestindo a camisa da Argentina. Você pode imaginar a minha cara de eu não sabia, na época eu não sabia que ele ia fazer isso. Quando eu cheguei no bar, eu cumprimentei ele, falei: "O que você tá fazendo, cara?" "Oh, hoje eu vou torcer pra Argentina. Eu torço pra Argentina." Entendeu? Então eu fiquei de cara. Eu vi o jogo. Eu lembro que a gente ganhou aquele jogo ainda. Mas eu já não conversei, já não saí com ele não, cara. Já não foi a última vez que eu saí com ele, que a gente foi ver um jogo juntos. Entendeu? Depois a gente pode conversar mais sobre brasileiros que torcem para a Argentina, que vivem aqui nos Estados Unidos, né, que é o que eu tenho mais contato, né? E brasileiros bolsonaristas, né? E tem muito brasileiro bolsonarista que vive aqui, há muito mesmo. E não é questão de ser bolsonarista. Assim, a questão é, ok, eu sou de direita, certo? Isso eu aceito. Eu também, eu não sou de esquerda, né? Até quando eu falei com meu amigo, ele falou assim: "Ó, você é em cima do, você não é esquerda direita, você é em cima do muro." É como que dizendo assim, você tem que escolher um lado ou outro. Não, eu, o que mais me convém, né? É, mas eu fiquei, eu não sei mesmo o que pensar. Ele chegou lá com a camisa da Argentina pro jogo Brasil-Argentina, dizendo que gostava de Argentina, do futebol da Argentina. Cara, o nosso futebol é muito melhor. É muito melhor, né? A gente tem craques, entendeu? A gente pode amar a si mesmo, amar ser brasileiro. E uma coisa é o futebol, né? O brasileiro é muito ligado a futebol. O futebol é ligado ao brasileiro, né? E tudo bem, você pode torcer para outra seleção, né? Mas vê um pouco da história antes, tá? Se você é negro e torce pra Argentina, meu amigo, dá um tapa na sua cara. Porque você não sabe de história. Você não sabe a história da Argentina. Talvez você nunca nem esteve na Argentina. Vai lá, Argentina, vive lá uns 3 meses. Pra você ver. Um ano. Vive lá um ano. Você vai odiar a Argentina. Se você é. Né? Ou você vai pelo menos, se não odiar, pelo menos vai saber, né, que tipo de coisa você vai fazer para não passar ridículo. Bom, então esse vídeo eu queria, né? Espero que eu não tenha sido muito superficial. Eu falei de toda a minha vida aqui, 2002 até 2026, sendo brasileiro e né,
convivendo com americanos, estrangeiros, com brasileiros, durante a Copa do Mundo, durante uma Copa América, durante uma Libertadores, né? Então foi todas as impressões que eu tive, tá? Se você concorda comigo ou não concorda, coloca no comentário se você necessita alguma ajuda para vir para cá, ou se você já estando aqui necessita me perguntar qualquer coisa, por favor, use os comentários, certo? Então, muito obrigado. E esse vídeo eu vou soltar na sexta, no jogo de Brasil-Haiti, né? Eu sou brasileiro, mas não é que eu vou torcer para Haiti, não é isso. Eu só não quero sofrer, eu só não quero um vexame, né? E esse ano tá parecendo que vai ser outro vexame nosso, um vexame, porque a gente já perdeu Copa já. A gente já eu vejo no YouTube a Copa de 1986, quando a gente perdeu para a França. Reveja quando a gente perdeu a Copa de 82. Reveja quando a gente perdeu a Copa de 90, que o Maradona teve que usar toda a genialidade dele num lance para ganhar do Brasil. Que o Brasil estava arrebentando aquele jogo. A Copa de 86, a gente pode ter ganho ou perdido. Foi de lá pra cá, lá pra cá. De 82, mesma coisa, a gente vacilou. Só foi um vacilo, tá? Agora, a Copa de 2014, a Copa de 2018 e a Copa de 2022, não dá. Perdemos as últimas 3 Copas de uma maneira muito ridícula. E esse ano não vai ser diferente. O que vocês acham aí? Tá certo? Tá, um beijo pra vocês e acho que o próximo vídeo que eu vou fazer é sobre justamente a política. Não quero fazer muita polêmica, mas eu quero dizer né, como se sente um brasileiro vendo no exterior sobre a política brasileira, certo? Tchau, tchau e um abraço.